Eu vi cada segundo. E se eu fechar os olhos agora, ainda consigo ouvir as risadas. O churrasco de família estava no auge. Pedaços de carne chispeavam na grelha. O cheiro de carvão queimado misturava-se ao som das latinhas sendo abertas. E as crianças corriam descalças pelo quintal, gritando, rindo, jogando água umas nas outras. De longe, parecia uma tarde perfeita. Mas, para o meu filho, era outra história. Leo estava parado no meio do pátio, segurando uma bandeja de refrigerantes, sozinho, no meio de uma roda de adultos e primos que se divertiam às custas dele. Ó o garçom aí! Gritou um dos tios, arrancando gargalhadas. Capricha no atendimento, artista! Debochou outro, apontando para a camiseta que Léo tinha pintado com tanto carinho. A bandeja tremia nas mãos dele. As latinhas chacoalhavam, algumas quase caindo. Meu coração apertou. Meus dedos cravaram na cadeira de plástico em que eu estava sentada. Tudo em mim gritava para levantar, correr até ele e arrancá-lo dali. Mas eu não podia. Eu não podia mostrar fraqueza. Era isso que eles queriam. Era isso que eles esperavam. Léo olhou ao redor procurando um rosto amigo, procurando o meu. Quando nossos olhos se encontraram, eu vi. Vi o brilho dele se apagando um pouco. Vi o esforço que ele fazia para manter o queixo erguido, para não deixar as lágrimas escaparem, e naquele instante eu soube. Não importava o quanto eu tivesse tentado protegê-lo com palavras doces, com histórias de como a família sempre quer o nosso bem. Aquele churrasco não era um lar, era um campo de batalha, e meu filho estava sozinho no meio dele. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo Léo, é que aquela tarde ainda ia virar, e todos ali teriam que assistir. Léo nunca foi feito para se encaixar. Desde pequeno, enquanto outras crianças queriam bolas, videogames ou bicicletas de presente, ele pedia lápis de cor, papéis em branco e livros de astronomia. Enquanto os primos aprendiam a chutar bola, Léo aprendia a desenhar planetas, cidades flutuantes e criaturas que só existiam na cabeça dele. Eu me lembro de quando ele tinha 8 anos e passou semanas inteiras construindo uma maquete de papelão da cidade dos sonhos, como ele chamou. Torres em espiral, pontes douradas, jardins suspensos. Ele apresentou a maquete para a turma da escola, orgulhoso. E tudo o que recebeu de volta foram risadinhas e apelidos cruéis. Com o tempo, Léo aprendeu a esconder suas criações, mas nunca parou. Nem quando diziam que era coisa de menina, nem quando diziam que isso não levava ninguém a lugar nenhum. Naquela tarde de churrasco, ele apareceu usando uma camiseta branca que tinha pintado com tanto amor. Nela, havia desenhado um universo inteiro: foguetes, planetas coloridos, estrelas cadentes. Ele me mostrou antes de sairmos de casa. Mãe, acha que vão gostar? Perguntou, com aquele brilho no olhar que só ele tinha. Vão adorar, meu amor, respondi, mesmo sabendo que era mentira. Ele sorriu, ajeitou o cabelo atrás da orelha e saiu de casa com a cabeça erguida. Léo era um sonhador, era um artista, era um construtor de mundos. Mas naquela família, tudo o que eles viam era um alvo fácil. E enquanto ele cruzava o quintal naquele churrasco, usando seu universo estampado no peito, a primeira flecha já estava a caminho. Uma flecha disfarçada de piada. Uma flecha que abriria a primeira ferida daquele dia. Eu queria acreditar. Eu precisava acreditar. Enquanto dirigia até o churrasco, com Léo no banco de trás cantarolando baixinho, eu repetia para mim mesma, como uma reza: dessa vez vai ser diferente. Eles vão ver quem ele é de verdade. Na cabeça tentei lembrar que era só um churrasco de família, que as coisas mudam, que talvez, só talvez, eles tivessem amadurecido. A cada quilômetro que nos aproximávamos, eu afundava essas dúvidas mais fundo dentro de mim, fingindo não lembrar dos outros encontros, das risadas abafadas, dos olhares de julgamento. Léo não sabia dessas coisas. Não completamente. Ele ainda acreditava que família significava proteção, amor,
respeito. Mãe! Disse ele enquanto arrumava a gola da camiseta pintada. Será que hoje o tio Hugo vai gostar dos meus desenhos? Meu coração quase partiu no meio. Leo ainda queria ser aceito. Ainda achava que o amor deles estava ao alcance de um sorriso ou de um desenho bonito. Eu engoli o nó na garganta e respondi: Eles vão adorar, meu amor. Como não adorariam? Mas a verdade é que no fundo, eu sabia que estávamos dirigindo direto para a boca do lobo. Quando chegamos, a primeira impressão foi até boa. Música alta, cheiro de carne assando, crianças correndo com balões coloridos, adultos sorrindo e brindando latinhas no ar. Patrícia, minha irmã, correu para nos receber, sorriso aberto, braços estendidos. Olha só quem chegou, disse ela, com uma falsa empolgação que só quem já sofreu sabe reconhecer. Abraçou Léo rapidamente, rápido demais, e virou-se para os outros adultos. Gente, o pequeno Picasso chegou. Risadas, algumas sinceras, a maioria venenosas. Léo soltou minha mão, sem perceber a malícia por trás do apelido. Eu sorri, também sem perceber que naquele momento eu estava entregando meu filho para os lobos. Porque naquela família, a cada sorriso vinha escondido um dente afiado. E enquanto Léo caminhava confiante até a área das mesas, sem saber o que o esperava, eu só podia assistir, sentindo pela primeira vez na vida que estava prestes a falhar como mãe da pior forma possível. A primeira piada veio rápida, como um tapa na cara. Léo ainda nem tinha terminado de cumprimentar os primos quando ouvi o primo Henrique cochichar alto o suficiente para todos escutarem. Olha só, veio de uniforme de pintar parede. Risos explodiram ao redor. Alguns tentaram disfarçar, levando a lata de cerveja à boca. Outros simplesmente gargalharam sem vergonha. Léo forçou um sorriso sem graça e olhou para mim. O olhar dele dizia tudo. Mãe, eu estou errado de estar aqui? Eu sorri de volta, mas por dentro minha alma já começava a sangrar. Em seguida, Patrícia, minha própria irmã, se aproximou com uma bandeja nas mãos. Leo, faz um favor pra gente? Distribui esses refrigerantes para os convidados? É que você é tão jeitoso, tão delicado, né? Disse, piscando para a roda de adultos. As risadas vieram de novo, mais fortes dessa vez. Leo hesitou. Queria dizer não, eu sabia. Mas ele pegou a bandeja mesmo assim, tentando se convencer de que estava ajudando, tentando encontrar um lugar para pertencer. Vi meu menino andar entre aquelas pessoas com o passo pequeno, tenso, desviando dos copos, dos comentários, das farpas disfarçadas de brincadeira. Capricha, garçom! Gritou alguém da churrasqueira. Traz um suquinho de morango para mim, o artista! Debochou outro. E a cada volta que Léo dava com a bandeja na mão, o riso era mais cruel. A cada passo, ele encolhia um pouco mais. A camisa pintada que ele usava com tanto orgulho parecia encolher junto com ele. A vergonha começou a queimá-lo por dentro. E como uma mãe que sente a dor do filho antes mesmo dele chorar, eu sabia. Ele estava se quebrando. Ali, na frente de todo mundo. Mas a pior parte ainda estava por vir. Enquanto ele tentava entregar uma lata de refrigerante ao tio Hugo, ouvi a voz cortante dele. Vem cá, Léo. Por que você não desenha um churrascão aqui no meu prato? Talvez assim ele fique pronto mais rápido. A roda explodiu em gargalhadas. Até algumas crianças se juntaram, repetindo em coro: Churrascão! Churrascão! Léo ficou parado, com a lata de refrigerante tremendo na mão. O rosto dele, antes tão cheio de cor, agora estava pálido. O queixo, que ele sempre erguia com tanto orgulho, começou a tremer. E naquele momento eu vi a exata fração de segundo em que meu filho, pela primeira vez, acreditou que talvez ele realmente fosse pequeno demais para o mundo. Mas o que eles não sabiam é que o universo inteiro que Léo carregava dentro de si estava prestes a encontrar uma saída, e que eles seriam obrigados a assistir, sem poder fazer nada para impedir. Eu queria gritar,
Queria atravessar aquele quintal, arrancar Léo dali, abraçá-lo tão forte que apagasse toda a vergonha, todo o veneno que eles tinham jogado sobre ele. Mas eu não me movi, eu fiquei sentada, imóvel, as unhas cravadas no assento de plástico da cadeira velha, o maxilar travado, o coração martelando no peito como um tambor de guerra, porque eu sabia que se eu explodisse naquele momento, eles venceriam. Eles me chamariam de exagerada, de sensível demais. Iam dizer que era só brincadeira, que eu estava criando um moleque mimado. E Léo ia carregar essa marca para sempre. Eles iam transformá-lo no problema. Não podiam ver que o problema eram eles. Então eu fiquei, queimando por dentro, engolindo a fúria, uma colherada amarga de cada vez, assistindo meu filho caminhar entre eles como um soldado sozinho, segurando uma bandeja como se segurasse o próprio coração. Uma parte de mim queria levantar, tomar a bandeja das mãos dele, dizer em voz alta: vocês não merecem nem o chão que ele pisa. Mas a outra parte, a parte que conhecia aqueles rostos, aquelas bocas venenosas, sabia que essa batalha não seria vencida com gritos. Era preciso esperar, era preciso observar, porque a guerra verdadeira, essa ainda estava para começar. E foi nesse exato instante, enquanto eu sufocava minha raiva para proteger o que meu filho ainda tinha de mais puro, que o ronco grave de um motor rompeu o ar e mudou o curso daquela tarde para sempre. O ronco do motor foi tão fora de lugar que, por um segundo, todo mundo parou. As piadas cessaram, as latinhas pararam no ar, até o som da churrasqueira parecia ter diminuído. Todos os olhos se voltaram para o portão da frente, e foi então que o Wide preto apareceu. Reluzente sob o sol da tarde, o carro parecia deslocado ali, no meio de picapes antigas, carros batidos e motos enferrujadas. As rodas pararam com precisão cirúrgica e o motor desligou com um suspiro grave. Por um instante, o tempo pareceu prender a respiração junto comigo. A porta se abriu e dela desceu uma mulher, alta, postura firme, vestida de forma elegante, mas simples, como quem sabe o próprio valor e não precisa provar nada a ninguém. Ela caminhava como se não tivesse medo de onde estava, como se soubesse exatamente quem era e, mais importante, quem tinha vindo buscar. A mulher olhou ao redor do quintal, ignorou completamente os olhares curiosos, as caras fechadas, as perguntas mudas que pairavam no ar. E então, com uma calma que parecia quase sobrenatural, ela fixou os olhos em Léo, direto nele, como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido. Meu coração bateu tão forte que quase pude ouvir. Léo, ainda segurando a bandeja meio vazia de refrigerantes, olhou para mim, confuso, como quem perguntasse em silêncio: Mãe, quem é ela? Mas eu também não sabia. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. Patrícia foi a primeira a reagir, ajeitando o cabelo, puxando o vestido colado no corpo e marchando até a estranha com seu sorriso mais falso. Olá, disse ela, tentando soar simpática. Você está perdida? A mulher mal a olhou. Fez um aceno educado, quase imperceptível, e contornou Patrícia como quem desvia de um obstáculo pequeno demais para ser notado. O sorriso de Patrícia congelou no rosto. O vexame dela foi palpável, e enquanto todos ali olhavam, sem entender nada, a mulher atravessou o quintal em linha reta, sem desviar, sem hesitar. Parou na frente de Léo, abaixou-se até ficar da altura dele. Olhou nos olhos do meu filho, olhos que ainda brilhavam apesar de tudo. E então, com uma voz suave e firme, ela perguntou: Léo, você está pronto para descobrir quem você realmente é? E naquele instante, no meio de toda aquela poeira, risadas secas e olhares tortos, eu soube. Algo muito maior do que todos aqueles risos idiotas estava prestes a acontecer. E eles seriam obrigados a assistir. Léo respirou fundo.
A mão pequena ainda segurava o envelope azul com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Olhou para mim, como quem buscava permissão, e eu, sem nem pensar duas vezes, dei o sorriso mais firme e orgulhoso que eu já tinha dado na vida. Balancei a cabeça num sim, silencioso. Era tudo o que ele precisava. Leo se virou para Clara, o peito erguido, e disse com a voz trêmula, mas firme: Eu quero ir. O efeito foi imediato. Um burburinho espalhou-se pelo quintal como fogo em palha seca. Olhares chocados, murmúrios indignados, gente tentando entender como o esquisitinho da família acabara de ser convidado para algo que eles sequer sabiam que existia. Patrícia foi a primeira de tentar recuperar o controle. Ah, vamos lá, gente! Ela forçou uma risada alta e amarga. Essas coisas de arte são tão aleatórias, né? Quem nunca viu uma criança desenhar uma coisinha bonitinha? Tentava fazer parecer que aquilo não era grande coisa. Tentava diminuir, apagar, diminuir de novo. Mas ninguém riu. Nem tio Hugo, nem as crianças, nem os outros adultos que agora encaravam Léo com outra expressão, algo entre vergonha e incredulidade. Eu dei um passo para o lado dele, coloquei minha mão firme no ombro do meu filho e falei alto o suficiente para todos ouvirem. Vocês sempre riram do que não entenderam. O silêncio caiu de novo. Um silêncio mais pesado ainda. Clara sorriu discretamente e se virou para mim. Você pode acompanhar Léo até o carro, se quiser. Disse com naturalidade, como se já soubesse que jamais me separaria dele naquele momento. Peguei a mochila que Léo tinha levado, joguei por cima do meu ombro e juntos nós começamos a caminhar. Enquanto atravessávamos o quintal, senti os olhos cravados nas nossas costas. Olhares de quem zombou, olhares de quem tentou diminuir, olhares de quem agora assistia, impotente, aquele que eles tentaram apagar, brilhar. Passamos por Patrícia. Ela abriu a boca, talvez para dizer alguma coisa, mas eu nem esperei para ouvir. Agarrei a mão de Léo, forte, firme, inquebrável, e seguimos em frente. E quando a porta do Silve se abriu diante de nós, como um portal para outro mundo, eu soube. A nossa história com aquela família tinha terminado ali. E uma nova história, uma que eles jamais poderiam tocar, estava apenas começando. O banco de trás do SUV parecia um trono naquele momento. Léo entrou primeiro, segurando o envelope como quem segura um mapa para um novo mundo. Eu entrei logo depois, sem hesitar. Fechei a porta com um estalo que, para mim, soou como o som de uma página virando, a página mais importante da nossa história. Do outro lado da janela, o quintal continuava parado, todos olhando, todos em silêncio. Mas não era o silêncio da reflexão, nem do arrependimento. Era o silêncio de quem sabe que perdeu, de quem viu, bem diante dos olhos, a chance de destruir um espírito, escapar para algo maior. Patrícia ainda estava lá, apertando o próprio braço sem saber o que dizer. Tio Hugo balançava a cabeça, como se recusasse a aceitar o que via. Minha mãe cruzava os braços com a expressão dura de sempre, aquela expressão de quem preferia culpar o mundo a reconhecer os próprios erros. O motorista arrancou com suavidade. E enquanto o SUV deslizava pela estrada de cascalho, senti meu coração se despregar daquele quintal. Eu olhei uma última vez pelo vidro. Olhei para aquele lugar onde tantas vezes me forcei a sorrir, onde tantas vezes engoli humilhação em nome de manter a paz, onde tantas vezes pedi para Léo ser paciente, para dar tempo, para não levar para o lado pessoal. E naquele momento eu entendi. O tempo deles tinha lá acabado. Eles não mereciam mais Léo, não mereciam mais nem o eco da nossa presença. Passei o braço pelos ombros do meu filho. Ele encostou a cabeça em mim, ainda sem dizer uma palavra. Mas ele não precisava. O jeito como respirava mais leve, o jeito como os ombros estavam soltos,
Tudo nele dizia o que eu sempre sonhei em ouvir: estou livre. E eu também estava. Pela primeira vez em anos não senti culpa, não senti dúvida, não senti medo. Eu só sentia paz. E o que eu não sabia naquele momento, enquanto o quintal da nossa antiga vida desaparecia no retrovisor, é que a liberdade de Léo era só o começo. Ele ainda ia mostrar ao mundo exatamente quem ele era. E nada, nem ninguém, jamais o faria duvidar disso novamente. Demorou anos para eu entender uma verdade simples. Nem todo lugar que chamam de família é onde você pertence. Às vezes, o maior ato de amor que você pode dar a alguém é não forçá-lo a caber em espaços que o diminuem. Naquela noite, depois que Léo jantou com outros jovens talentos, depois que me mandou uma mensagem dizendo que estava tudo bem, eu sentei na beira da minha cama e chorei. Não de tristeza, mas de alívio, de libertação. Pela primeira vez, eu não senti a necessidade de explicar Léo para ninguém, nem de defendê-lo de gente que jamais mereceu conhecê-lo de verdade. Meu filho não era o problema. Ele nunca foi. O problema era o mundo pequeno demais onde tentaram prendê-lo. O problema era o amor condicionado que ofereciam. Seja como a gente quer, ou será ridicularizado. Mas Léo escolheu algo maior, e eu escolhi junto com ele. Hoje, ele desenha para grandes projetos, ganhou prêmios, fez amigos que falam a mesma língua que ele, a linguagem da criação, da ousadia, da liberdade. Nos dias de visita, quando entro no quarto dele, vejo folhas espalhadas pelo chão, quadros inacabados encostados nas paredes, pedaços de sonhos tomando forma, e vejo nele algo que ninguém jamais poderá tirar: orgulho, identidade, valor. Ele não precisa provar nada a ninguém, nem carregar o peso das expectativas pequenas que um dia tentaram colocar sobre seus ombros. E eu também não. Eu aprendi que ser mãe não é apenas proteger de machucados visíveis, é proteger do tipo mais traiçoeiro de ferida, aquela que tenta convencer seu filho de que ele é menos do que é. Aprendi que amor de verdade é aquele que expande, que encoraja, que liberta, não aquele que aprisiona. E se alguém me perguntar hoje se eu sinto falta daqueles churrascos, daqueles momentos de família, eu só sorrio, porque sei que a verdadeira família que construí com Léo não precisa de bandeirinhas coloridas nem de piadas fingindo carinho. Bastam duas coisas: respeito e amor que não pede desculpas para existir. E tudo começou naquele dia, no quintal empoeirado, quando um menino com um universo pintado no peito e uma mãe com amor suficiente para atravessar qualquer tempestade decidiram que não precisavam de permissão para serem quem eram.